Eu sou a professora Ana Tafne, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E os objetivos de hoje são preparar os alunos para a resolução da aula 5 do bloco 2 do projeto Avalia, entender a habilidade de interpretar texto com auxílio de material gráfico, resolver questões em conjunto e propor questões como desafio para fixar o conhecimento. Vamos lá? Entendendo a habilidade. O que é um texto? Um texto é toda manifestação da linguagem que consegue transmitir uma mensagem. Por exemplo, quando você se comunica com a sua mãe, quando você deixa um bilhete para ela, quando você manda uma mensagem no celular, ou quando você faz uma chamada de vídeo ou de voz. Tudo isso é texto. Todo texto tem palavra? Não, nem todo texto tem palavras. Há textos que não têm palavras, têm imagens. Esses textos são conhecidos como textos não verbais. Mas que textos são esses? Vamos aos exemplos. Estão vendo? Isso aqui é só uma imagem, mas consegue transmitir uma mensagem. Então, é um texto. Qual seria a mensagem que essa imagem transmite? De que é proibido fumar. Então, aqui nós temos um exemplo de texto não verbal, ok? Outro exemplo. Aqui nós temos uma tirinha. A Mônica lavando o seu coelhinho. Não tem nenhuma palavra nesse texto, mas a gente consegue entender o que está acontecendo. Então, é um texto também não verbal. Aqui nós temos um rapaz fugindo dos vírus. Também é um texto não verbal. Não tem nenhuma palavra, nem nada escrito, mas eu consigo entender a expressão dele, é uma expressão de medo. Eu vejo a expressão dos pequenos vírus, que é uma expressão de terror, tá? Então, eu consigo entender a mensagem que essa imagem me transmite. Isto significa que é um texto não verbal. E nós temos aqui, olha, coisas que a gente usa muito através das mensagens de texto, através dos aplicativos de mensagens, que são os emojis ou os emoticons, tá? Cada um deles transmite uma mensagem, apesar de que eles não têm nenhuma palavra. Se eu colocar o último emoji, o vermelhinho, significa que eu estou zangado, que eu não gostei, que eu estou com raiva. Ou se eu colocar o emojizinho do meio, o de coração, significa que eu gostei bastante, que eu achei fofo, que eu amei, tá? Então, eu não preciso de palavras para completar esses textos. Eles são textos que não utilizam escrita, só utilizam imagens, ok? Há textos que misturam a linguagem verbal e a não verbal. Vamos ver o exemplo. Proibido fumar. Vejam aqui esse texto. Ele usa tanto a linguagem não verbal, tá? Que é só a imagem, tanto ele utiliza a linguagem verbal, que significa lá a escritazinha que tem abaixo da placa. Proibido fumar. Esses textos que misturam linguagem verbal e não verbal é o foco da nossa habilidade de hoje, ok? São esses textos que a gente tem que interpretar. Olha aqui, ó. Vejam aí a escrita. Nós temos outra imagem aqui do Cebolinha e da Mônica, também sobre um vírus, tá?
Aqui tem plano de proteção. Eu entendo que eles estavam elaborando um plano de se proteger do vírus. Tem imagem e tem escrita. Então, é um texto que mistura linguagem verbal e não verbal, ok? E por último, a gente tem aqui uma tirinha. Vocês viram anteriormente que a tirinha não possuía fala, não tinha escrita. Essa daqui, ela já possui. Então, essa tirinha, ela mistura a linguagem verbal e não verbal, diferente da anterior, ok? Compreendido? Resolução guiada de questões. O primeiro texto que a gente vai trabalhar hoje é uma tirinha, ok? Fiquem atentos a todas as expressões dos personagens, bem como todos os elementos presentes no texto. Lembrando que esse tipo de habilidade a gente precisa interpretar o texto, articulando a linguagem verbal e a linguagem não verbal. O que é fala, o que é escrita e o que é imagem, o que é material gráfico, ok? Vamos à pergunta. Vamos ler comigo a tirinha. Tome isso, Darth Maul. Eu te pego, Obi-Wan. Eu vou vencer. Isso é o que você pensa. É o seu fim, Jedi. Não tão rápido. Estranho. O que aconteceu com as minhas vassouras? Vejam aí que até o quarto quadrinho, os meninos estão brincando com dois objetos que nós, leitores, não sabemos o que é. A gente imagina que sejam espadas. E todos esses nomes que eles falam são nomes de personagens de filme, tá? Darth Maul, fazendo referência ao Darth Vader, do Star Wars, Obi-Wan, Jedi, são personagens de filmes, ok? E por último, no último quadrinho, a gente descobre o que realmente são esses objetos, que não se tratam de espadas, tá? Que são os cabos de vassoura da mulher. Ok? Vamos às perguntas. A pergunta. Nesse texto, as crianças estão ajudando a mulher na limpeza, brincando com o cabo das vassouras, discutindo sobre um filme ou participando de uma competição? Tá muito claro a nossa resposta, mas vamos analisar na tirinha. Vejam que a gente tem uma quebra de perspectiva, porque até o quarto quadrinho se achava que eles estavam fazendo utilizando uma espada, ou brincando ou numa competição, ok? Então, aqui a gente percebe que teve uma quebra de perspectiva. Nós temos também as vassouras quebradas, o que nos indica que eles estavam usando não espadas, mas cabo de vassoura, ok? E também vejam a expressão da mulher. Ela está com expressão de chocada. Nossa, cadê as minhas vassouras? O que foi que aconteceu? Quem pegou elas estão quebradas, ok? Então, as crianças estavam ajudando a mulher na limpeza? Não, né? As crianças estavam brincando com o cabo da vassoura? Sim, essa seria a nossa resposta, ok? Eles estão realmente brincando com o cabo das vassouras. Eles quebraram o cabo da vassoura para brincar de espada, fazendo referência aí ao filme Star Wars. Eles estão discutindo sobre o filme? Não. Eles estão brincando, fingindo ser personagens do filme, mas eles não estão discutindo sobre, ok? E eles estão participando de uma competição, eles podem até estar competindo, mas num formato de brincadeira, ok?
Então, a nossa alternativa correta seria a letra B. Vamos para a próxima. Nós temos mais uma tirinha. É engraçada essa sua pinta no ombro. Parece que está se mexendo. Mas eu não tenho pinta no ombro. Vejam aqui como está a expressão do cachorro, do dálmata. Vejam aí. Ele está tranquilo no primeiro quadrinho. Ele arregala os olhos no segundo quadrinho. E no terceiro quadrinho, ele está em cima do caranguejo, tá? E dá um grito que não é típico de o latido de um cachorro, ok? Vamos à nossa pergunta. No último quadrinho desse texto, o cachorro está assustado, confuso, curioso. Vamos aos elementos que nos indicam a resposta. Primeiro, a expressão do cachorro. Olhem bem para a expressão dele. Ele está com cara de assustado, de confuso, de curioso ou de zangado? A gente poderia até pensar que ele está zangado, mas ele emite um som diferente do que seria um som de um cachorro zangado. Pensem aí como é que seria um som de um cachorro zangado. É isso mesmo, não seria iau, ok? E nós temos também um elemento muito importante para esse texto, principalmente para a gente achar nossa resposta, que o cachorro está em cima dos ombros do caranguejo. Um cachorro estaria em cima dos ombros de alguém se ele estivesse zangado? Só se fosse para querer brigar com a pessoa. E eles são amigos, aí um avisou ao outro. Ele estaria curioso, querendo ver as pulgas em cima dele? Seria isso? Ele estaria confuso, sem entender nada? Ou ele estaria assustado? Isso mesmo, gente, ele estaria assustado. Confuso, ele poderia estar no segundo quadrinho, mas eu não tenho pinta. Aí ele causa uma certa confusão. Curioso também, ele poderia estar no segundo quadrinho, quando ele olha para o ombro. Ou o caranguejo poderia estar curioso no primeiro quadrinho, quando ele pergunta: o que é isso se mexendo no seu ombro? E zangado não tem nenhuma expressão que indique que ele estaria zangado. Ele ficou com medo, ele ficou assustado, ok? E vamos ao resumo da nossa videoaula de hoje. Um texto é toda manifestação da linguagem que transmite uma mensagem. Os textos podem ser verbais, não verbais ou que misturem elementos escritos e elementos gráficos. É preciso estar atento para a expressão dos personagens nas tirinhas, para as falas e para o que está em volta do enredo. E para a gente finalizar, nós temos as questõezinhas do desafio do Fixando Mais. Aqui nós temos uma tirinha, outra tirinha e mais uma tirinha, ok? Boa sorte e até a próxima!